Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 15, que nos diz: Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Bom, meus amados, temos visto aqui todo o episódio de Atos 15, em que ocorre o primeiro concílio da igreja, o chamado Concílio de Jerusalém, que é para os apóstolos definirem o uso do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, para aqueles que pertencem à Nova Aliança, ou seja, os cristãos. É uma dúvida que eu vejo se repetindo constantemente até o dia de hoje, quando está aqui especificado em Atos 15 como devemos tratar quando lermos o Antigo Testamento. Isso não é mistério, não. Está aqui definido em Atos 15. E se você quiser uma literatura bíblica também para entender um pouco melhor, você pode ler o livro de Gálatas, escrito basicamente com esse intuito, explicar o uso do Antigo Testamento, da Antiga Aliança para com os cristãos, e também o livro de Hebreus. Então não falta respostas. O que falta é as pessoas buscarem encontrar essa resposta onde deve ser buscado, ou seja, lá nos primórdios do cristianismo, não perguntando muitas vezes para as pessoas ao redor que muitas vezes não conhecem. Lá aqui está explícito, claro e especificado que os próprios apóstolos ainda vivos definiram. Isso está bem claro aqui em Atos 15 e já explanamos aqui longamente e ainda vamos explanar ao longo dos próximos versos que vão trazer ainda elementos para deixar mais claro ainda, e há diversos vídeos aqui no canal que eu deixo aqui, por exemplo, uma playlist no final de cada vídeo desse de Atos 15, sobre o papel do Antigo Testamento na vida do cristão. Assista lá, caso você ainda tenha mais curiosidade, e todos os estudos aqui de Atos 15. Bom, depois que Pedro enunciou a sua opinião sobre isso, o apóstolo Tiago então toma, o apóstolo Paulo havia mencionado, comentado brevemente, e agora o apóstolo Tiago dá o seu veredito. Parece ser o veredito final, porque ele era o bispo de Jerusalém e com isso, e com a fala dele, conclui-se os trabalhos. O apóstolo Tiago, então, após reafirmar o que Pedro havia dito, ele diz, olha, com tudo isso que o apóstolo Pedro está dizendo, que o apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Barnabé está dizendo, concordam as palavras dos profetas. E aí ele vai citar as escrituras. Então, queridos, tudo que a gente está explicitando aqui, falando sobre o Novo Testamento, não é meramente uma invenção do Novo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre o papel do Novo, e o Novo está dizendo o papel do Antigo. O Antigo diz que ele mesmo, Antigo Testamento, era algo específico, era uma aliança para com os judeus, um povo, um povo. Já o Novo Testamento é uma aliança para todos os povos, é uma aliança universal. Por isso que a igreja primitiva ganhou o nome de Igreja Católica. Por que católica? A palavra católica significa universal, ou seja, para todos. E essa era a grande diferença da nova aliança para a antiga. A antiga aliança era apenas para o povo judeu. A nova aliança é para todos os povos. Era uma aliança universal, uma aliança católica. Com isso, não estou defendendo aqui que só a Igreja Católica esteja certa. Não, não. Só estou especificando o nome, da onde veio esse nome. Então, além dessa diferença, que é uma diferença brutal, afinal de contas, talvez haja poucos descendentes aqui israelitas para os quais se aplicaria a antiga aliança. Nós somos um povo que não somos israelitas. Então se aplica a nós o quê? A nova aliança. E a antiga aliança diz que a antiga aliança ela foi quebrada e por isso rompida, que Deus traria uma nova aliança e essa nova aliança que ficaria em vigor. Quem diz isso? O Antigo Testamento. O próprio Antigo Testamento Deus fala: essa aliança foi quebrada, foi rompida, foi partida, não estará mais em vigor porque eu trarei uma nova. E o próprio Moisés, ao definir a aliança, ele diz que virá um profeta semelhante a ele, que revelaria toda a verdade. E traria, então, que revelaria toda a verdade, traria, sim, a aliança definitiva. Então, o próprio Antigo Testamento prevê que
Ele tem o seu tempo, tinha o seu povo, e que viria uma aliança para, para toda a eternidade e para todos os povos. Então isso é explícito, não há dúvida em relação a isso. Então as pessoas baterem cabeça quanto a isso, realmente não entender o que a Bíblia explicita de uma forma tão clara. E por isso que o Tiago, aqui o apóstolo Tiago, fala, traz a confirmação das Escrituras, o que o próprio Antigo Testamento diz, para que não fique algo subentendido, uma imaginação. Não, o Novo Testamento chegou e disse que o Antigo Testamento já perde o seu valor e é substituído por algo superior. Não, quem diz isso não é o Novo Testamento, quem diz é o próprio Antigo Testamento. O próprio Antigo Testamento diz que o Antigo Testamento era para um povo e para um tempo, e que viria uma nova aliança para todos os povos e para todos os tempos. Então é bem claro. De novo, eu repito aqui o que eu sempre friso, porque as pessoas confundem. Não é porque vem uma nova aliança que quer dizer que nada do Antigo Testamento se aproveita. Não, se aproveita quase tudo. Se aproveita muita coisa. Mas o que vale, a palavra final está na nova aliança. Então, tudo da antiga aliança, todo verso que você ler na antiga aliança, você precisa confirmar na nova. Porque é a nova que está em vigência. A nova. Conforme a própria antiga aliança diz. É a nova que está em vigência. Então, quando você lê um verso, espera, isso aqui cabe ainda na nova aliança? Verifique na nova aliança. Boa parte vai continuar em vigência porque a nova aliança incorpora inúmeros elementos da antiga. Amar ao próximo como a ti mesmo é um ensinamento de Levítico. Isso não é absorvido na nova aliança? Claro, está em vigência. Perdoar as pessoas, isso está na antiga aliança. É corroborada, fortalecida e ensinada com ainda mais pujança, com ainda mais vitalidade, insistência e intensidade na nova. Mas tudo que você lê sobre perdão na antiga aliança, totalmente válido. Só que na nova você vai ver isso ainda com elementos ainda superiores, ainda mais enfatizados. Então, queridos, que a gente entenda que tudo isso é confirmado nas escrituras do próprio Antigo Testamento. Não é uma novidade que o Novo traz e pega todo mundo de surpresa. Pegou as pessoas com uma certa surpresa, porque as pessoas... É difícil, né? Quando algo traz assim, e isso vem, é difícil as pessoas evoluírem na sua mentalidade para algo superior. Mas isso já estava previsto no Antigo Testamento, e de novo, o próprio Moisés, que estabeleceu a aliança ali da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele afirmou que viria um profeta semelhante a ele que revelaria-nos toda a verdade, que é o que Jesus veio e fez. E cumpriu e realizou e trouxe a nova aliança com princípios superiores, repetindo diversos do antigo, mas com princípios superiores, os quais nós nos submetemos a estes, a nova aliança. Nós somos um povo da nova aliança. E as diversas comparações que o apóstolo Paulo faz em Gálatas são muito ilustrativas. Por exemplo, ele compara a velha aliança com Agar, ou seja, a escrava. É algo rudimentar, é uma servidão, é algo forçado, é algo penoso, uma escravidão. A antiga aliança é representada por Agar. A nova aliança é representada por Sara, que é a aliança da graça, a aliança do amor, a aliança da leveza, da mansidão, do amor de Deus. Então, você pertence a quer mais ficar do lado da escrava ou da livre? Essa pergunta que eu estou fazendo não sou eu que estou fazendo. O apóstolo Paulo faz essa pergunta lá em Gálatas. Você quer fazer parte da Agar, que é a escrava, ou a parte da livre, que é a Sara? E ele diz, olha, a lei teve o seu intuito, teve o seu objetivo, que é nos conduzir a Cristo, nos conduzir até ao Messias, ao Salvador. Chegado o Messias, o objetivo da antiga aliança já está cumprido. Foi nos revelar o Messias, nos levar até a nova. A gente chega na nova,
Obrigado, antigo, obrigado, velho, você cumpriu o seu papel, obrigado. Agora dá licença que eu vou viver agora com aquilo que você trouxe para mim, que é a nova, que é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, o objetivo da lei é Cristo. Onde começa Cristo, viva Cristo. Que é para Cristo o objetivo de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento foi profetizando o Messias, ele virá, ele trará a salvação, ele trará os ensinos, trará toda a verdade, nele habita a plenitude do Espírito. Chegou ele, obrigado Antigo Testamento, obrigado por tudo que você fez, agora eu vou viver a plenitude, tudo, o ápice, da onde culminou todo o ensino, tudo que foi feito foi para chegar até Cristo. Nós chegamos até Cristo, a gente vai para Ele, não fica olhando para trás. Porque o que foi para trás só tinha o objetivo de nos levar até Cristo. Levados até Cristo, nós nos achegamos a Ele. O apóstolo Paulo também faz a comparação. Existe o tutor, o escravo que é um tutor, é o aio, que ensina a criança nos elementos básicos da pedagogia até nos levar ao adulto, que aí sim vai aprender os elementos superiores e aí ele não está mais debaixo do tutor. Ele vai estar debaixo do mestre, do pai, daquilo que é superior. Então, tudo isso é confirmado por quem? Pelas palavras dos profetas, como o apóstolo Tiago está nos dizendo. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do